A minha dúvida é em relação a tempo agora. Que a gente vai falar de pessoas que tentam prever o futuro ou têm acesso a uma coisa do passado. É possível que esse tempo seja uma coisa que você consiga também alterar ou ter acesso a coisas que não aconteceram na nossa linha do tempo ou coisas que aconteceram no passado que eu não vivi? You know, this is a really wonderful thing that quantum science is teaching us. Essa é uma coisa maravilhosa que a ciência quântica está ensinando pra gente. Tem os tachyons, né? Tem os tachyons que parece que eles se movimentam de trás para frente no tempo, né? Yeah, that's a concept, that's not a quantum concept. That was proposed because relativity does not entirely rule it out faster than light particle. So somebody, a guy named George Sudarshan, he proposed that there are tachyons faster than light particles. Então, o tachyon, na verdade, não é um conceito quântico, é só uma proposta por essa pessoa que eu não sei, what's his name? Sudarshan, que ele propôs que esse tachyon seria uma partícula mais rápida do que a luz. Sim. Mas ainda não é quântico, porque tem velocidade. Tá. Mais rápido que ainda é dentro do espaço e do tempo. Exato. O não local é instantâneo. But they have never found any particles such as that. Mas eles nunca encontraram essa partícula. É só uma coisa teórica. Isso. So that is not a popular theory anymore. Então não é uma teoria tão popular hoje em dia. But the quantum physics is a very different idea. It's not a faster than light particle that we are proposing, but we are simply observing that our memory is entirely based on those possibilities that are actually converted into actuality. Então, o que não é mais rápido do que a luz ou mais rápido que nada. Está dizendo que a nossa memory, nossa memória, ela é formada por essas possibilidades fora do espaço do tempo que são convertidas na nossa experiência humana, de forma imediata. There is a experience that many people have. We call it trauma. Então tem uma experiência que todos nós temos, chamada de trauma. It's a very peculiar experience. In that experience, we do not memorize, do not actualize all the potentialities that was present during the event. Então, o que acontece é, durante o evento traumático, a gente não manifesta todas as possibilidades que estavam presentes naquele evento traumático. We just actualize snippets of the event. A gente manifesta só pequenos pedaços, né, desse evento, pequenas informações. For example, the red color that appeared in the event, that might be in my memory. Por exemplo, né, teve um evento traumático. Aí, nesse evento traumático, sei lá, um assalto, por exemplo, eu percebi que tinha uma cor vermelha associada. A blusa do assaltante era vermelha, alguma coisa assim. Isso ficou na memória, essa cor vermelha. The reason that I got traumatized is that the red color eventually was put into some violent scene. Like, for example, a girl wore a red frock and that the girl was smashed by a motor car. Por exemplo, that produced a trauma in my head because a little girl was killed. Por exemplo, eu percebi que isso produziu um trauma na minha mente, porque, por exemplo, eu vi uma menininha sendo atropelada por um carro e tinha essa questão de uma informação vermelha, e aquilo foi traumático para mim. But I only remember snippets. I remember the red color, I remember maybe a car. Então eu só lembro, por exemplo, a cor vermelha, eu lembro do carro. I remember a little girl, but then I can't remember the whole connection. I just, as soon as any of these things show up, I get traumatized. Mas aí eu não consigo lembrar a conexão. Então toda vez que eu percebo essas coisas aparecendo, o trauma vem. Eu fiquei traumatizado. Entendi. So, what we can do in this situation is that we can take the person to the past. Então, o que in acontece? Memory. A gente consegue levar a pessoa para o passado na memória. And then can ask the person to visualize a different scene than what produced the trauma. E a gente fala para a pessoa visualizar uma cena diferente daquela que produziu o trauma. In other words, we create a context
that is not different from what actually happened, but does not have any traumatic effect. Mas, em outras palavras, a gente cria um contexto que não é diferente daquilo que aconteceu, mas de alguma forma não tem o efeito traumático. The first time I became aware, I was not doing quantum physics at the time. A British psychologist, when she heard that I'm a quantum physicist, she said, I was saying that, yeah, but quantum, similar question as you just asked. So I said, yeah, quantum physics can do many things, but cannot change the past. And she said, but I change the past of my patients regularly. Então, por exemplo, eu estava com uma psicoterapeuta britânica, is Sunita, right? It was No, another one. Okay. Long before. Então tinha uma psicoterapeuta britânica há muito tempo atrás, e eu vinha com essa questão, mas pô, eu não consigo mudar o passado, a física quântica não é possível. Ela falou, não, é possível porque eu mudo o passado dos meus pacientes. Eu consigo alterar essa questão. Many years later, now that I understand quantum physics, now I see what she was doing. She was taking the person to that time by trying to make her or him remember what snippets that she does remember. Então, e aí eu entendi depois que era isso. Ela estava levando a pessoa para o passado e retransformando o passado, ressignificando o passado, porque trazia esses lapsos de memória para um contexto mais amplo. Entendi. And then she created the scenario that is not traumatizing scenario, that has the whole context in it, that it has nothing to do with her. É o cenário que não é o cenário traumatizante, mas que tem todo um contexto e todo um cenário diferente. So in that way, she was just converting possibilities that were not converted before into actuality. Então o que acontecia, ela pegou todas essas possibilidades que antes não estavam convertidas na experiência e eram as mesmas possibilidades do passado, mas agora convertidas numa experiência diferente. To change the context of the event that this person remembers. Because we all see what we want to see in a way what we can construct. But other people see differently. How did they do that? Because we all collapse a little bit differently the nuances of an experience. Então, o que acontece é, através de uma outra pessoa que colapsa, né, que o colapso da onda em experiência humana significa pegar essas possibilidades e manifestar de fato. Então, pessoas que fazem isso de formas diferentes te ajudam a voltar nesse passado e transformar de novo a tua realidade traumática. Now, usually, this becomes a fight. I used to fight with my wife because we fight. 7 days later, you will talk about what we fought about, and I have one version, she has a different version. E isso acontece exatamente nas minhas brigas com a minha esposa. Porque a gente briga, aí quando a gente vai discutir, a versão que ela lembrou do que aconteceu é totalmente diferente da versão que eu lembrei do que aconteceu. Com muito mais detalhes, né? Com muito mais and much more details. But Amit, sorry. So the details are just different for her, for me. Então os detalhes são totalmente diferentes para ela e para mim. So a clever psychologist can take us both to that scene and then reconstruct the missing portions of each of us memory and then no reason to fight anymore. Então um psicólogo inteligente e apto consegue levar nós dois para aquela cena e reconfigurar a lembrança para ela estar como se fosse uma nova memória daquela situação que não tem os detalhes que às vezes pode ter inventado, pode ter criado. But this is changing the past, because for all practical purposes, my past changed. Mas isso, se a gente olhar, é mudar o passado, porque né, na vida prática o meu passado foi alterado. E o futuro? E em relação ao futuro? Você diz pessoas que preveem, por exemplo, o futuro. I mean, what about like those psychic that they can see the future? Okay, they dream about a future and e ele acontece. And it happens. How quantum physics explains precognition is the interesting phenomenon because it is predicting the future, and future, of course, cannot be predetermined. Então, a
pré-cognição, ou seja, prever o futuro é interessante, porque você acaba prevendo um futuro, realmente visualizando algo que ainda não aconteceu. But there is one E o exception. futuro não é fixo, exatamente. O futuro é possibilidade. But there is one exception. Exception is that if you and I are correlated, Mas tem uma exceção. Se eu e você, a gente está correlacionado, then something about you and something about me, these are a shared reality, kind of. então o que acontece? Alguma coisa sobre você, alguma coisa sobre mim, é uma realidade compartilhada entre Certo. nós dois. Suppose part of it collapsed now, Vamos supor que parte disso é manifestado nesse momento. but the correlated part that was in you, that did not collapse. Mas vamos supor que a parte correlacionada que está em você não se manifestou. Manifestou em mim e não em você. And then, when it collapsed, something happened to you. Então, quando manifestou, alguma coisa aconteceu em você. So I could Mudou o predict it futuro. because I was correlated with you, and therefore I had a precognition of that this event may happen. It's still probabilistic. We can never be sure. Many precognition stuff proves wrong. People have premonition and then nothing happens. Então, o que acontece é isso. Então, por exemplo, can I try to... Vou tentar voltar e resumir. Tá. Então, por exemplo, a gente está correlacionado. Tem uma possibilidade... A gente tem correlacionado, por exemplo, vou colocar uma situação. Mãe e filho. Tá. Tá? Aquele exemplo. Ou Tá. seja, eu tenho uma correlação, tá? Eu pegar aquele exemplo da mãe que sente alguma coisa... Não sai filho hoje porque Isso. você vai ser assaltado. Tá. Por sei quê? lá. Porque, na verdade, o futuro é probabilístico. Certo. Eu não tenho controle. Você não tem controle, mas a física quântica mostra que essas possibilidades, elas existem em potencialidade. Sim. Então, se Todos eu tenho... os cenários Isso. são possíveis. Mas eu consigo ter acesso ao teu cenário possível, entendeu? Eu consigo, porque eu estou correlacionado, ter acesso às possibilidades futuras da sua vida. Mas por que eu acerto dentre tantas possibilidades a que vai acontecer? Você não acerta, é o que a Mitch Ah, falou. tá. Você pode acertar, mas ele falou, mas tem uma série de previsões de futuro que não é errado. Exato. Entendeu? Mas que eram possíveis. Que eram possíveis. Porque Ah. o futuro, ele é probabilístico. Exato. Tem maior probabilidade. Então, se uma mãe sente que, putz, meu filho não pega o carro, ela acessou uma grande probabilidade de acontecer um acidente. Certo. E aí, se por acaso o acidente acontece, ela fala, pô, eu senti, eu sabia que ia acontecer, eu vi, ou um sonho, por exemplo, sonhos. Só que não significa que ela é determinística, não é destino. A física Entendi. quântica não fala em destino, fala em probabilidade. Você acessa a probabilidade futura, mas não necessariamente ela vai Entendi. acontecer. Entendi. Tem uma probabilidade muito grande do Paquito não estar preparado para puxar uma pergunta do chat. Porque eu preciso fazer um xixi. Entendeu?